Oi, bem-vinda a mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon, o meu preferido da vida. E eu tô muito feliz que vocês quiseram ele aqui. Então, pra quem ainda não leu, eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que tem livros novos toda a semana. Já deixa o seu like pra ajudar o canal, pega o seu chocolatinho e vamos começar. Para Barry, com amor. Livro 1, Capítulo 1. Nova Orleans, quinta-feira, 20 de fevereiro, 23 horas. Ela despiu-se devagar, em devaneio. Quando estava nua, escolheu um negligê vermelho vivo para usar, a fim de que o sangue não aparecesse. Doris Whitney olhou ao redor pela última vez, a fim de certificar-se de que o quarto agradável, que tanto passara a amar ao longo dos últimos 30 anos, se encontrava arrumado e impecável. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou a arma com todo cuidado. Colocou-a do lado do telefone e discou para a filha em Filadélfia. Tracy, senti vontade de repente, de ouvir o som de sua voz querida. Que surpresa boa, mamãe! Espero não tê-la acordado. E não acordou. Eu estava lendo, aprontando-me para dormir. Charles e eu íamos sair para jantar fora, mas o tempo está horrível. Neva muito por aqui. Como está aí? Santo Deus! Estamos falando sobre o tempo, pensou Doris, quando há tanta coisa que quero lhe dizer e não posso. Mamãe, você ainda está aí? Doris Whitney olhou pela janela. Está chovendo. E ela pensou, como é melodramaticamente apropriado. Parece até um filme de Alfred Hitchcock. Que barulho é esse, mamãe? Trovoada. Tão absorta em seus pensamentos, Doris Whitney percebera. Nova Orleans sofria uma tempestade. Chuva contínua, dissera o homem da previsão do tempo. 19 graus em Nova Orleans. Ao cair da noite haverá chuvas torrenciais, acompanhadas de trovoadas. Não se esqueçam de sair com um guarda-chuva. Ela não precisaria de um guarda-chuva. É uma trovoada, Tracy. Ela forçou um tom de jovialidade na voz. Conte-me o que está acontecendo aí em Filadélfia. Eu me sinto como uma princesa num conto de fadas, mamãe. Nunca imaginei que alguém pudesse ser tão feliz. E amanhã de noite conhecerei os pais de Charles. Ela engrossou a voz, como se estivesse fazendo uma proclamação oficial, ao dizer. Os Stanhopes, de Chestnut Hill. Tracy soltou uma risada. Eles são uma instituição. Estou no maior nervosismo. Não se preocupe, tenho certeza de que eles vão adorá-la, querida. Charles diz que não tem a menor importância. Ele me ama. E eu o adoro. Mal posso esperar o momento em que você o conhecerá. Ele é fantástico. Tenho certeza que é mesmo. Ela jamais conheceria Charles. Não teria um neto no colo. Não devo pensar sobre isso. Ele sabe como é afortunado por tê-la, meu bem? É o que estou sempre lhe dizendo. Tracy sorriu. Mas já chega de falar a meu respeito. Conte-me o que está acontecendo por aí. Como se sente? Você goza de perfeita saúde, Doris. Foram as palavras do Dr. Rush. Viverá até aos 100 anos. Uma das pequenas ironias da vida. Eu me sinto maravilhosa. Falando com você. Já tem um namorado? Indagou Tracy, meio zombeteira. Desde que o pai de Tracy morrera 5 anos antes, Doris Whitney jamais sequer considerara a possibilidade de sair com outro homem, apesar das exortações de Tracy. Nada de namorados. Ela mudou de assunto. Como está o seu trabalho? Ainda gostando? Adorando. Charles não se incomoda que eu continue a trabalhar depois de casarmos. Isso é maravilhoso, meu bem. Ele parece ser um homem muito compreensivo. E é mesmo. Vai confirmar pessoalmente. Houve uma trovoada mais alta, como uma deixa oportuna dos bastidores. Estava na hora. Não havia mais nada a dizer, exceto uma despedida final. Adeus, minha querida. Doris manteve a voz cuidadosamente firme. Eu a verei no casamento, mamãe. Telefonarei assim que Charles e eu marcarmos a data. Está certo. Havia uma última coisa a dizer no final das contas. Eu a amo, Tracy, mas muito mesmo. Lentamente, Doris Whitney repôs o telefone no gancho. Ela pegou a arma. Só havia uma maneira de fazê-lo. Depressa. Ela levantou a arma para a têmpora e puxou o gatilho. Capítulo 2. Filadélfia,
Sexta-feira, 21 de fevereiro, 8 horas. Tracy Whitney saiu do saguão do seu prédio de apartamentos para uma chuva implacável, misturada com neve, que caía imparcialmente sobre as polidas limusines que desciam pela Market Street, conduzidas por motoristas uniformizados, e sobre as casas abandonadas e fechadas com tábuas dos cortiços do norte da Filadélfia. A chuva lavava as limusines, deixando-as mais limpas, ao mesmo tempo em que convertia numa confusão molhada o lixo acumulado na frente das fileiras de casas negligenciadas. Tracy Whitney estava a caminho do trabalho. Seu ritmo era animado enquanto seguia para leste pela Chestnut Street, na direção do banco. Tinha de fazer um esforço para não se pôr a cantar em voz alta. Usava capa e botas amarelas, um chapéu de chuva também amarelo, que mal conseguia conter uma massa de cabelos castanhos lustrosos. Tinha 20 e poucos anos, um rosto exuberante e inteligente, a boca cheia e sensual, olhos faiscantes, que podiam mudar de um suave verde musgo para um jade escuro de um momento para o outro. Um corpo esbelto e atlético. A pele passava por toda a gama de branco translúcido a um rosa profundo, dependendo se estava irada, cansada ou excitada. A mãe lhe dissera certa ocasião: "Sinceramente, criança, há ocasiões em que não a reconheço. Você muda de um instante para o outro." Agora, enquanto Tracy descia pela rua, as pessoas se viravam para sorrir, invejando a felicidade que brilhava em seu rosto. Ela retribuía os sorrisos. É indecente para qualquer pessoa ser tão feliz, pensou Tracy Whitney. Estou casando com o homem que amo e terei o seu filho. O que mais alguém poderia pedir? Ao se aproximar do banco, Tracy olhou para o relógio. 8h20. As portas do Philadelphia Trust and Fidelity Bank não se abririam para os empregados por outros 10 minutos, mas Clarence Desmond, o vice-presidente sênior no comando do Departamento Internacional, já estava desligando o alarme externo e abrindo a porta. Tracy gostava de assistir ao ritual matutino. Ficou parada na chuva, esperando, enquanto Desmond entrava no banco e trancava a porta. Os bancos do mundo inteiro possuem misteriosos processos de segurança, e o Philadelphia Trust and Fidelity Bank não era a exceção. A rotina jamais variava, a não ser pelo código de segurança, que era mudado todas as semanas. O código daquela semana era uma persiana parcialmente abaixada, indicando aos empregados esperando lá fora que se realizava uma revista, a fim de verificar se não havia intrusos escondidos nas instalações, aguardando a entrada deles para convertê-los em reféns. Clarence Desmond estava efetuando uma busca pelos banheiros, depósito, caixa forte e área dos cofres particulares. Somente depois de estar plenamente convencido de que se encontrava sozinho no interior do banco é que levantaria a persiana, como um sinal de que estava tudo bem. O contador sênior sempre era o primeiro empregado a ser admitido. Ele ocuparia o seu lugar ao lado do alarme de emergência, até que todos os outros empregados entrassem, depois trancariam a porta. Pontualmente às 8h30, Tracy Whitney entrou no saguão ornado com seus colegas de trabalho, tirou a capa, o chapéu e as botas, escutou com um divertimento secreto os outros se queixarem do tempo chuvoso. "O maldito vento arrancou meu guarda-chuva", lamentou um caixa. "Estou encharcado." "Passei por 2 patos nadando na Market Street", comentou jovialmente o chefe dos caixas. "A previsão do tempo é que podemos esperar por mais uma semana, sim. Eu gostaria de estar na Flórida." Tracy sorriu e começou a trabalhar. Era encarregada do departamento de transferências por cabo. Até recentemente, transferência de dinheiro de um banco para o outro, de um país para o outro, era um processo lento e trabalhoso, exigindo o preenchimento de muitos formulários e dependendo dos serviços postais nacionais e internacionais. Com o advento dos computadores, a situação mudara drasticamente. Quantias enormes podiam ser transferidas instantaneamente. A função de Tracy era extrair do computador as transferências processadas durante a noite e processar as transferências por computador para outros bancos. Todas as transações eram em código, mudado regularmente para impedir o acesso não autorizado. A cada dia, milhões de dólares eletrônicos passavam pelas mãos de Tracy. Era um trabalho fascinante, o sangue vital que alimentava as artérias dos negócios por todo o globo, até que Charles Stanhope III entrara em sua vida. A atividade bancária era a coisa mais emocionante do mundo para Tracy. O Philadelphia Trust and Fidelity Bank
Tinha uma grande divisão internacional, e durante o almoço, Tracy e os colegas discutiam tudo o que acontecera pela manhã. Era uma conversa inebriante. Débora, uma contadora, anunciou: "Acabamos de fechar um empréstimo associado de $100 milhões para a Turquia." May Trenton, secretária do vice-presidente do banco, disse: "Foi decidido na reunião da diretoria dessa manhã a participação da nova linha de crédito para o Peru. A taxa inicial é acima de $5 milhões." John Cranton, o fanático do banco, acrescentou: "Soube que vamos entrar no pacote de socorro ao México com 50 milhões. Eles não merecem um único centavo." "Isso é muito interessante", comentou Tracy. "Os países que atacam a América por ser muito obcecada por dinheiro são sempre os primeiros a nos suplicarem empréstimos." Fora o assunto pelo qual ela e Charles haviam travado a sua primeira discussão. Tracy conhecera Charles Stanhope III num simpósio financeiro. Charles era o orador convidado. Ele dirigia a empresa de investimentos fundada por seu bisavô e fazia muitas operações com o banco para o qual Tracy trabalhava. Depois da conferência de Charles, Tracy se aproximara para discordar de sua análise da capacidade das nações do terceiro mundo de pagarem as quantias assombrosas que haviam tomado emprestado dos bancos do mundo inteiro e dos governos ocidentais. Charles a princípio se mostrara divertido e depois atraído pelos argumentos veementes da linda moça à sua frente. A discussão se prolongara pelo jantar no velho restaurante Bookbinders. No começo, Tracy não se impressionara com Charles Stanhope III, mesmo sabendo que ele era considerado o grande prêmio de Filadélfia. Charles tinha 35 anos, era rico e vitorioso, pertencia a uma das famílias mais tradicionais de Filadélfia, com 1,78 de altura, cabelos cor de areia ficando ralos, olhos castanhos e uma atitude confiante, até mesmo um pouco pedante. Ele era um dos ricos maçantes, na opinião de Tracy. Como se lesse seus pensamentos, Charles se inclinara sobre a mesa e dissera: "Meu pai está convencido de que lhe deram um bebê errado no hospital." "Como?" "Só um retrocesso. Acontece que não penso que o dinheiro é o fim de tudo e a coisa mais importante na vida, mas, por favor, jamais conte a meu pai que eu lhe disse isso." Havia nele uma despretensão tão encantadora que Tracy se descobrira a apreciá-lo. Imagino como seria estar casada com alguém assim, um homem da alta sociedade. O pai de Tracy levara a maior parte de sua vida para construir um negócio que os Stanhopes desdenhariam como insignificante. Os Stanhopes e os Whitneys jamais se misturariam, pensara ela. Óleo e água. E os Stanhopes são o óleo. E por que estou reagindo como uma idiota? É ego demais. Um homem me convida para jantar e já estou decidindo se quero ou não casar com ele. Provavelmente nunca mais tornaremos a nos encontrar. Charles estava dizendo nesse instante. Por acaso está livre para jantarmos de novo amanhã? Filadélfia era uma cornucópia espetacular de coisas para ver e fazer. Nas noites de sábado, Tracy e Charles iam ao balé ou assistiam Ricardo Muti conduzir a Sinfônica de Filadélfia. Durante a semana, exploravam Newmarket e o singular amontoado de lojas da Society Hill. Vagueavam pelo Museu de Arte de Filadélfia e o Museu Rodin. Tracy parara um dia diante da estátua de O Pensador, olhara para Charles e sorrira. É você! Charles não se interessava por exercício, mas Tracy a adorava. Assim, nas manhãs de domingo ela corria pelo West River Drive ou pelo passeio que acompanhava o rio Schuylkill. Na tarde de sábado, frequentava uma aula de Tai Chi Chuan. Depois de 1 hora de exercício, exausta, mas exultante, ia se encontrar com Charles no apartamento dele. Ele era um cozinheiro gourmet e gostava de preparar pratos esotéricos como bistila marroquina, bulbule, os bolinhos de massa e carne do norte da China e tahine de poulet ao citron. Charles era a pessoa mais meticulosa que Tracy já conhecera. Ela chegara um dia atrasada 15 minutos para o jantar e o desprazer de Charles lhe estragara o resto da noite. Depois disso, ela jurara que sempre seria pontual com ele. Tracy tinha muito pouca experiência sexual, mas parecera-lhe que Charles fazia amor da mesma maneira como levava sua vida, meticulosamente, sempre da maneira conveniente. Houvera uma ocasião em que Tracy decidira ser ousada e anticonvencional na cama. Deixara Charles tão chocado que secretamente se perguntou se ela não seria alguma espécie de maníaca sexual. A gravidez fora inesperada. Quando acontecera, Tracy se descobrira dominada pela incerteza. Charles não levantara a questão do casamento e ela não queria que ele se sentisse na obrigação de casar por causa do bebê. Não tinha certeza se poderia enfrentar um aborto, mas a alternativa era uma opção igualmente angustiosa.
Poderia criar uma criança sem a ajuda do pai? Isso seria justo com a criança? Uma noite, depois do jantar, Tracy resolvera dar a notícia a Charles. Prepararam um cassoulet para ele, em seu próprio apartamento. Acabara deixando-o queimar de tanto nervosismo. Ao pôr a carne chamuscada na mesa, ela esquecera o discurso cuidadosamente ensaiado e balbucionara desordenadamente. Sinto muito, Charles, estou grávida. Houvera um silêncio insuportavelmente prolongado. Quando Tracy já estava prestes a rompê-lo, Charles dissera: Vamos casar, é claro. Tracy experimentara uma sensação de enorme alívio. Não quero que você pense que não precisa casar comigo por causa disso. Ele levantara a mão para impedi-la de continuar. Quero casar com você, Tracy. Tenho certeza de que dará uma esposa maravilhosa. E um instante depois ele acrescentara, falando bem devagar. É claro que meu pai e minha mãe ficarão um tanto surpresos. Charles sorrira e a beijara. Tracy indagara, suavemente. Por que eles ficarão surpresos? Charles suspirara. Querida, creio que você não compreende em que está se metendo. Os Stanhope sempre casam, e saiba que estou usando aspas, com sua própria espécie, nas famílias tradicionais de Filadélfia. E já lhe escolheram uma esposa, adivinhara Tracy. Charles a tomara nos braços. Isso não tem a menor importância. O que conta é quem eu escolhi. Jantaremos com mamãe e papai na próxima sexta-feira. Já é tempo de você conhecê-los. Quando faltavam 5 minutos para as 9 horas, Tracy percebeu uma diferença no nível de ruído no banco. Os empregados passavam a falar um pouco mais depressa, a se movimentarem um pouco mais rapidamente. As portas do banco seriam abertas dentro de 5 minutos e tudo tinha de estar pronto. Pela janela da frente, Tracy podia divisar os clientes em fila na calçada lá fora, esperando sob a chuva fria. Tracy observou enquanto o guarda do banco terminava de distribuir fichas de depósito e retiradas pelas bandejas de metal nas 6 mesas no corredor central. Os clientes regulares recebem fichas de depósito com um código magnetizado pessoal no fundo. Assim, a cada vez que se efetuava um depósito, o computador acreditava automaticamente na conta apropriada. Mas, frequentemente, os clientes apareciam sem suas fichas de depósito e preenchiam as comuns. O guarda levantou os olhos para o relógio na parede. Enquanto o ponteiro das horas se aproximava do 9, ele encaminhou-se para a porta e cerimoniosamente destrancou-a. O dia bancário começara. Durante as horas subsequentes, Tracy se manteve ocupada demais no computador para pensar em qualquer outra coisa. Cada transferência tinha de ser conferida, a fim de certificar-se de que exibia o código correto. Quando havia um débito, ela registrava o número da conta, a quantia e o banco para qual o dinheiro estava sendo transferido. Cada banco possui o seu próprio número de código. Havia um catálogo confidencial que continha os códigos de todos os principais bancos do mundo. A manhã passou voando. Tracy planejava aproveitar a hora do almoço para arrumar o cabelo e tinha uma hora marcada com Larry Steph Labute. Ele cobrava caro, mas valia a pena, pois ela queria que os pais de Charles a conhecessem sua melhor aparência. Tenho de fazer com que eles gostem de mim. Não me importo com quem escolheram para Charles, pensou Tracy. Ninguém pode fazer Charles tão feliz quanto eu farei. À 1 hora da tarde, quando Tracy pegava sua capa, Clarice Desmond convocou-a para seu gabinete. Desmond era a própria imagem de um executivo importante. Se o banco fizesse comerciais de televisão, ele seria o porta-voz perfeito. Vestia-se conservadoramente, com um ar de autoridade sólida e antiquada. Parecia uma pessoa em quem se podia confiar. Sente-se, Tracy. Ele se orgulhava de conhecer o primeiro nome de cada empregado. Um tempo horrível, não é mesmo? É sim. Mas as pessoas ainda precisam cuidar dos seus problemas bancários. Desmond esgotara todo o seu estoque de conversa amena. Inclinou-se agora sobre a mesa e acrescentou. Soube que você e Charles Stanhope estão noivos. Tracy ficou surpresa. Ainda não anunciamos. Como? Desmond sorriu. Qualquer coisa que os Stanhopes fazem é notícia. Estou muito feliz por você. Presumo que voltará a trabalhar conosco depois da lua de mel, é claro. Não gostaríamos de perdê-la. Você é uma das nossas funcionárias mais valiosas. Charles e eu conversamos a esse respeito e concordamos que eu seria mais feliz se continuasse a trabalhar aqui. Desmond sorriu, satisfeito. Stanhope & Sons era uma das casas de investimentos mais importantes na comunidade financeira
e seria maravilhoso se obtivesse a sua conta exclusiva para a sucursal que dirigia. Ele recostou-se na cadeira. Quando voltar da lua de mel, Tracy, haverá uma boa promoção à sua espera, assim como um aumento substancial. Puxa, obrigada, isso é sensacional. Ela sabia que merecia e experimentou um sentimento de orgulho. Ficou ansiosa em contar a Charles. Parecia a Tracy que os deuses conspiravam para fazer tudo o que podiam para inundá-la de felicidade. Os pais de Charles Stanhope III viviam numa mansão antiga e imponente, na Hinterhouse Square. Era um marco na cidade pelo qual Tracy passara muitas vezes. E agora, pensou ela, vai se tornar uma parte da minha vida. Ela estava nervosa. Seu lindo penteado sucumbira à umidade do ar. Trocara de vestido 4 vezes. Deveria se apresentar com simplicidade. Formalmente, tinha um Yves Saint Laurent que economizara para comprar na Wanamaker's. Se eu o usar, eles pensarão que sou uma esbanjadora. Por outro lado, se puser algum dos meus vestidos de liquidação da Post Horn, eles pensarão que o filho está casando com alguém abaixo de sua classe. Ora essa, eles pensarão assim de qualquer maneira, concluiu Tracy. Ela escolheu finalmente uma saia de lã cinza bem simples e uma blusa branca de seda, pondo no pescoço a corrente fina de ouro que a mãe lhe mandara de presente de Natal. A porta da mansão foi aberta por um mordomo de libré. Boa noite, senhorita Whitney. O mordomo conhece meu nome, pensou Tracy. Isso é um bom sinal? Um mau sinal? Posso ajudá-la a tirar o casaco? Ela estava pingando água no lindo tapete persa. O mordomo conduziu-a por um vestíbulo de mármore que parecia 2 vezes maior que todo o banco. Tracy pensou, em pânico. Ai, Deus! Estou vestida completamente errada. Deveria ter usado o Yves Saint Laurent. Ao entrar na biblioteca, ela sentiu um fio correr no tornozelo da meia calça, mas estava frente a frente com os pais de Charles. Charles Stanhope, pai, era um homem de aparência austera, com 60 e poucos anos. Parecia de fato um homem bem-sucedido. Era uma projeção do que Charles seria dentro de 30 anos. Tinha olhos castanhos, como os de Charles, queixo firme, uma orla de cabelos brancos. Tracy gostou dele instantaneamente. Era o perfeito avô para seu filho. A mãe de Charles tinha uma aparência impressiva. Era um tanto baixa e corpulenta, mas apesar disso, irradiava uma impressão suntuosa. Ela parece firme e digna de confiança, pensou Tracy. Dará uma avó maravilhosa. A senhora Stanhope estendeu a mão. Minha cara, foi muita gentileza sua vir nos visitar. Pedimos a Charles que nos concedesse uns poucos minutos a sós com você. Não se importa? Claro que ela não se importa, declarou o pai de Charles. Sente-se, Tracy, não é mesmo? Isso mesmo, senhor. Os dois sentaram-se num sofá diante dela. Por que me sinto como se estivesse prestes a sofrer um interrogatório? Tracy podia ouvir a voz da mãe. Meu bem, Deus jamais lhe impingirá qualquer coisa que não possa manipular. Basta apenas que dê um passo de cada vez. O primeiro passo de Tracy foi um sorriso que saiu completamente errado, porque naquele instante podia sentir o fio corrido na meia calça subir para o joelho. Tentou escondê-lo com as mãos. Pois muito bem. A voz do Sr. Stanhope era vigorosa. Você e Charles querem casar. A palavra querem perturbou Tracy. Certamente Charles lhe disseram que iam casar. Isso mesmo, murmurou Tracy. Você e Charles não se conhecem há muito tempo, não é? Perguntou a Sra. Stanhope. Tracy fez um esforço para reprimir o ressentimento. Eu estava certa. Será um interrogatório. Tempo suficiente para saber que nos amamos, Sra. Stanhope. Amor? Disse o Sr. Stanhope. A Sra. Stanhope interveio. Para ser franca, senhorita Whitney, a notícia de Charles foi um choque para seu pai e para mim. Ela sorriu, indulgentemente. Charles lhe falou sobre Charlotte, não é mesmo? Ela percebeu a expressão no rosto de Tracy e se apressou em acrescentar. Entendo. O fato é que ele e Charlotte cresceram juntos. Sempre foram muito ligados e, francamente, todos esperavam que anunciassem seu noivado este ano. Não havia necessidade de uma descrição de Charlotte. Tracy podia perfeitamente imaginá-la. Morava na casa ao lado, rica, do mesmo meio social de Charles. Todas as melhores escolas. Adorava cavalos e ganhara taças. Fale-nos a respeito de sua família, sugeriu o Sr. Stanhope. Por Deus, essa é uma cena do filme da madrugada na televisão, pensou Tracy, irritada. Sua personagem de Rita Hayworth
encontrando-me pela primeira vez com os pais de Cary Grant. Preciso de um drink. Nos filmes antigos, o mordomo sempre aparece em socorro com uma bandeja de drinks. Onde nasceu, minha cara? Perguntou a Sra. Stanhope. Na Louisiana. Meu pai era um mecânico. Não havia necessidade de acrescentar isso, mas Tracy fora incapaz de resistir. Que eles fossem para o inferno. Ela tinha o maior orgulho do pai. Um mecânico? Isso mesmo. Ele abriu uma pequena fábrica em Nova Orleans e desenvolveu-a numa das grandes companhias em seu setor. Quando papai morreu há 5 anos, minha mãe assumiu o comando da empresa. O que essa companhia produz? Canos de descarga e outras peças de automóveis. O senhor e a senhora Stanhope trocaram um olhar e murmuraram em uníssono. Ah! O tom deles deixou Tracy tensa. Quanto tempo precisarei para amá-los? Perguntou a si mesma. Olhou para os 2 rostos impassíveis à sua frente e, para seu horror, começou a balbuciar meio contrafeita. Tenho certeza de que gostarão muito de minha mãe. Ela é bonita, inteligente, simpática, uma mulher do sul. Bem pequena, é claro, mais ou menos da sua altura, Sra. Stanhope. As palavras de Tracy ficaram pairando no ar, sufocadas pelo silêncio opressivo. Ela soltou uma risadinha tola, que se desvaneceu sob o olhar severo da Sra. Stanhope. Foi o Sr. Stanhope que rompeu o silêncio, dizendo sem qualquer expressão. Charles nos disse que você está grávida. Ah, como Tracy gostaria que ele não tivesse revelado isso. A atitude dos seus pais era de franca desaprovação. Era como se o filho nada tivesse a ver com o que acontecera. Eles a faziam sentir como se fosse um estigma. Sei agora o que deveria ter usado, pensou Tracy. Uma letra escarlate. Não compreendo como atualmente A Sra. Stanhope não pôde continuar a fala, porque nesse momento Charles entrou na sala. Tracy nunca se sentira tão contente por ver alguém em toda a sua vida. E então? Disse Charles, radiante. Como estão se dando? Tracy levantou-se e correu para seus braços. Muito bem, querido. Ela se aconchegou a ele pensando. Graças a Deus que Charles não é como os pais. Nunca poderia ser como eles, são pessoas de mentalidade tacanha, snobs e frias. Houve uma tosse discreta por trás deles, e o mordomo se adiantou com uma bandeja de drinks. Tudo acabará bem, disse Tracy a si mesma. Este filme terá um final feliz. O jantar foi excelente, mas Tracy estava nervosa demais para comer. Discutiram negócios bancários e política, a situação aflitiva do mundo, uma conversa sempre impessoal e polida. Ninguém chegou a dizer em voz alta: você preparou uma armadilha para levar nosso filho ao casamento. Para ser justa, pensou Tracy, devo admitir que eles têm todo o direito de estar preocupados com a mulher com quem o filho vai se casar. Charles possuirá a firma um dia e é importante que ele tenha a esposa certa. Tracy prometeu a si mesma. E ele terá. Gentilmente, Charles pegou-lhe a mão, que torcia guardanapo por baixo da mesa, sorriu e piscou-lhe um olho. O coração de Tracy se reanimou. Tracy e eu preferimos um casamento pequeno, disse Charles. E depois, não diga bobagem, interrompeu a Sra. Stanhope. Nossa família não tem casamentos pequenos, Charles. Haverá dezenas de amigos que desejarão vê-lo casar. Ela fez uma pausa olhando para Tracy, como a avaliar sua figura. Talvez devêssemos providenciar para que os convites do casamento sejam expedidos imediatamente. Uma pausa, e com uma reflexão posterior ela acrescentou. Isto é, se for aceitável para você. Claro que é. Haveria mesmo um casamento. Por que cheguei a duvidar disso? A Sra. Stanhope disse. Alguns dos convidados virão do exterior. Tomarei as providências para que fiquem hospedados na casa. O Sr. Stanhope indagou. Já decidiram onde passarão a lua de mel? Charlie sorriu. Essa é uma informação confidencial, papai. Ele apertou a mão de Tracy, enquanto a Sra. Stanhope perguntava. Qual o prazo da lua de mel que estão planejando? Cerca de 50 anos, respondeu Charles. Tracy adorou-o por isso. Depois do jantar, eles foram tomar conhaque na biblioteca. Tracy correu os olhos pela sala antiga e adorável, com painéis de carvalho. As prateleiras com livros encadernados em couro, 2 Corrots, um pequeno Copley e uma Reynolds. Não faria a menor diferença para ela se Charles não tivesse qualquer dinheiro, mas admitiu para si mesma que seria uma vida bastante agradável. Já passava da meia-noite quando Charles levou-a de volta para seu pequeno apartamento, ao lado do Fairmount Park. Espero que a noite não tenha sido muito difícil para você, Tracy.
Mamãe e papai podem ser, às vezes, um pouco irredutíveis. Oh, não, eles foram maravilhosos, mentiu Tracy. Ela estava exausta da tensão da noite, mas mesmo assim, indagou quando chegaram à porta de seu apartamento. Não vai entrar, Charles? Ela precisava aconchegar-se em seus braços. Tinha vontade de lhe dizer: eu o amo, querido, e ninguém nesse mundo jamais poderá nos separar. Esta noite não será possível, disse ele. Terei uma manhã sobrecarregada. Tracy ocultou seu desapontamento. Eu compreendo, querido. Falarei com você amanhã. Ele deu-lhe um beijo rápido e Tracy observou-o se afastar pelo corredor. O apartamento estava em chamas e o som insistente das sirenes dos bombeiros romperam abruptamente o silêncio da noite. Tracy ergueu-se abruptamente da cama, tonta de sono, farejando a fumaça no quarto às escuras. A campainha continuou e lentamente ela percebeu que era o telefone. O relógio na mesinha de cabeceira informava que eram 2:30 da madrugada. Seu primeiro pensamento de pânico foi que alguma coisa acontecera com Charles. Ela pegou o telefone bruscamente. Alô? Uma voz de homem distante indagou. Trace Whitney? Ela hesitou. Ser um telefonema obsceno. Quem está falando? Aqui é o Tenente Miller, do Departamento de Polícia de Nova Orleans. Estou falando com Trace Whitney? Ela mesma. O coração de Tracy começou a disparar. Infelizmente, tenho uma má notícia a lhe dar. A mão de Tracy apertou o telefone com toda a força. É sobre sua mãe. Ela... Mamãe sofreu algum acidente? Ela está morta, senhorita Whitney. Não! Foi um grito. Era de fato um trote. Algum maluco tentando assustá-la. Não havia nada de errado com sua mãe. Ela estava viva. Eu a amo muito, Tracy. Mas muito mesmo. Detesto ter de lhe dar a notícia desse jeito, senhorita Whitney. Era real. Era um pesadelo, mas estava acontecendo. Ela não podia falar. A mente e a língua ficaram paralisadas. A voz do tenente acrescentou. Alô? Está me ouvindo, senhorita Whitney? Alô? Pegarei o primeiro avião. Tracy sentou na pequena cozinha do apartamento, pensando na mãe. Era impossível que ela estivesse morta. Sempre fora uma mulher vibrante, cheia de vida. Haviam desfrutado um relacionamento íntimo, repleto de amor. Desde que era garotinha que Tracy podia levar seus problemas à mãe. Falar sobre a escola e os garotos, posteriormente sobre os homens. Quando o pai de Tracy morrera, havia sido apresentadas muitas propostas por pessoas que queriam comprar a empresa. Ofereceram a Doris Whitney dinheiro suficiente para ela viver confortavelmente pelo resto de sua vida, mas a mãe se recusara obstinadamente a vender. Seu pai fez essa empresa. Não posso agora jogar tudo fora, todo o trabalho árduo. E ela mantivera a empresa em plena prosperidade. Ah, mamãe, eu a amo tanto, pensou Tracy. Agora você nunca conhecerá Charles. Nunca verá o seu neto. Ela se pôs a chorar. Tracy fez um café e deixou esfriar, enquanto continuava sentada no escuro. Queria desesperadamente telefonar para Charles e contar-lhe o que acontecera, tê-lo a seu lado. Olhou para o relógio da cozinha. Eram 3:30 da madrugada. Não o acordaria. Ligaria para ele de Nova Orleans. Especulou se aquilo afetaria os planos de casamento e no mesmo instante sentiu-se culpada pelo pensamento. Como podia pensar em si mesma num momento como aquele? O tenente Miller dissera. Quando chegar aqui, pegue um táxi e venha direto para a chefatura da polícia. Por que chefatura da polícia? O que acontecera? Parada no apinhado aeroporto de Nova Orleans, esperando por sua mala, cercada por viajantes impacientes a se empurrarem, Tracy sentia-se sufocada. Tentou chegar mais perto do carrossel de bagagem, mas ninguém lhe dava passagem. Estava ficando cada vez mais nervosa, receando o que teria de enfrentar dali a pouco. Empenhava-se em dizer a si mesma que tudo não passava de um equívoco, mas as palavras ressoavam em sua cabeça. Infelizmente, tenho uma má notícia a lhe dar. Ela está morta, senhorita Whitney. Detesto ter de lhe dar a notícia assim. Depois que finalmente pegou a mala, Tracy embarcou num táxi e repetiu o endereço que o tenente lhe fornecera. Sou de Broad Street, 715, por favor. O motorista sorriu-lhe pelo espelho retrovisor. Uma encrenca, hein? Nada de conversa. Não agora. A mente de Tracy estava dominada demais pelo turbilhão. O táxi seguiu para leste, pela Lake Pontchartrain Causeway. O motorista puxou conversa. Veio aqui para a grande festa, moça? Tracy não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas pensou. Não, vim aqui para a morte. Ela estava consciente do zumbido da voz do motorista, mas não escutava as palavras.
sentada muito rígida, alheia ao ambiente familiar por que passava. Foi somente quando se aproximaram do bairro francês que Tracy tornou-se consciente do crescente barulho. Era o som de uma multidão enlouquecida, amotinados berrando alguma antiga litania frenética. Só dá para trazê-la até aqui, informou o motorista. Foi nesse instante que Tracy levantou os olhos e viu. Era uma visão incrível. Havia centenas de milhares de pessoas gritando ou usando máscaras, fantasiadas de dragões e crocodilos, de deuses pagãos, povoando as ruas e calçados à frente, com uma cacofonia de som desvairada. Era uma explosão insana de corpos, música e dança. É melhor saltar antes que eles virem o meu táxi, advertiu o motorista. Esse maldito Mardi Gras! Mas é claro! Era fevereiro, o momento em que toda a cidade celebrava o início da quaresma fazendo seu carnaval. Tracy saltou do táxi e parou por um instante junto ao meio-fio, com a mala na mão. E no momento seguinte, foi envolvida pela multidão a gritar e dançar. Era obsceno. Um sabá de feiticeiras, 1 milhão de fúrias comemorando a morte de sua mãe. A mala foi arrancada da mão de Tracy e desapareceu. Ela foi agarrada e beijada por um homem gordo com uma máscara de demônio. Um cervo apertou-lhe os seios e um panda gigante agarrou-a por trás e levantou-a. Tracy tentou se desvencilhar e fugir dali, mas era impossível. Estava cercada, acuada, uma parte da celebração de canto e dança. Foi se deslocando com a multidão frenética, as lágrimas escorrendo pelas faces. Não havia escapatória. Encontrava-se à beira da histeria quando finalmente conseguiu se livrar e fugir para uma rua mais sossegada. Ficou parada por um longo tempo, encostada num lampião, respirando fundo, lentamente recuperando o controle de si mesma. E depois, encaminhou-se para a chefatura de polícia. O tenente Miller era um homem de meia idade, de expressão mortificada, o rosto enrugado, parecendo genuinamente contrafeito no papel que tinha de desempenhar. Lamento não poder recebê-la no aeroporto, mas a cidade inteira enlouqueceu, disse ele. Examinamos as coisas de sua mãe e você foi a única que podemos encontrar para chamar. Por favor, tenente, conte-me o que aconteceu com minha mãe? Ela cometeu suicídio. Tracy sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Mas isso é impossível. Por que ela haveria de se matar? Ela tinha tudo para viver. A voz de Tracy era trêmula. Ela deixou um bilhete para você. O necrotério era frio, indiferente e aterrador. Tracy foi conduzida por um corredor comprido e branco até uma sala grande, asséptica e vazia. E subitamente compreendeu que a sala não se achava vazia. Estava povoada pelos mortos, pela sua morta. Um atendente de jaleco branco aproximou-se de uma parede, estendeu a mão para uma alça e puxou uma gaveta enorme. Quer dar uma olhada? Não quero ver o corpo vazio e sem vida estendido nessa caixa. Ela queria sair dali. Queria voltar algumas horas no tempo, quando o alarme de incêndio soava. E que seja um incêndio de verdade. Não o telefone. Não minha mãe morta. Tracy adiantou-se lentamente. Cada passo um grito interior. E depois estava olhando para o corpo inanimado que a gerara, alimentara, rira com ela e a amara. Ela inclinou-se e beijou o rosto da mãe. O rosto estava frio e flexível. « Oh, mamãe! » sussurrou Tracy. « Por quê? Por que fez isso? »« Temos de efetuar uma autópsia, » disse o atendente. « É a lei estadual nos casos de suicídio. » O bilhete que Doris Whitney deixara não oferecia qualquer resposta. « Minha querida Tracy, perdoe-me, por favor. Fracassei e não podia suportar ser um fardo para você. Esta é a melhor solução. Eu a amo muito, mamãe. » O bilhete era tão inanimado e desprovido de sentido quanto o corpo que se achava na gaveta. Tracy tomou as providências para o enterro naquela tarde. Depois pegou um táxi para a casa da família. À distância, podia ouvir o rugido dos foliões do Mardi Gras, como alguma celebração estranha e lúgubre. A residência dos Whitney era uma casa vitoriana no Garden District, na área residencial conhecida como Upton. Como a maioria das residências de Nova Orleans, era construída em madeira e não tinha porão, pois o lugar situava-se abaixo do nível do mar. Tracy crescera naquela casa, que estava povoada por recordações agradáveis e afetuosas. Ela não estivera em casa no ano anterior. Quando o táxi diminuiu, a fim de parar diante do prédio, ela ficou chocada com o cartaz grande que avistou no gramado. À venda, Companhia Imobiliária de Nova Orleans. Era impossível. Nunca venderei esta casa, a mãe dissera muitas vezes. Fomos muito felizes aqui. Dominada por um medo insólito e irracional,
Tracy passou por uma enorme magnólia, encaminhando-se para a porta da frente. Ganhara a chave de casa quando estava na 7ª série e a carregava desde então como um talismã. Uma lembrança do refúgio que sempre estaria ali, à sua espera. Ela abriu a porta e entrou. Parou prontamente, aturdida. Os cômodos estavam inteiramente vazios, desprovidos de móveis. Todas as peças antigas e bonitas haviam desaparecido. A casa era como uma casca vazia, abandonada pelas pessoas que outrora a ocupavam. Tracy correu de um cômodo para o outro, com uma incredulidade crescente. Era como se tivesse ocorrido um desastre repentino. Subiu apressadamente e parou na porta do quarto que ocupara durante a maior parte de sua vida. O quarto a fitava, frio e vazio. Ah, Deus! Que pode ter acontecido? Tracy ouviu a campainha da porta da frente e desceu a escada para atender, como se estivesse em transe. Otto Schmidt estava parado na porta. O capataz da Whitney Automotive Parts Company era um homem idoso, o rosto todo enrugado, um corpo muito magro, em que se destacava a barriga de cerveja. Uma tonsura de cabelos brancos emoldurava o crânio. Acabei de receber a notícia, Tracy, disse ele, com um forte sotaque alemão. Eu não sei como lhe dizer o quanto lamento. Tracy segurou-lhe as mãos. Ah, Otto, não sabe como estou feliz em vê-lo, mas entre. Ela levou-o para a vazia sala de estar. Lamento que não haja lugar para sentar. Importa-se de se sentar no chão? Claro que não. Sentaram-se de frente um para o outro, os olhos aturdidos pela dor. Otto Schmidt fora empregado da companhia por tanto tempo quanto Tracy podia se lembrar. Ela sabia o quanto o pai dependia dele. Quando a mãe herdara a companhia, Schmidt continuara para dirigi-lo. Não entendo o que está acontecendo, Otto. A polícia diz que a mamãe cometeu suicídio, mas você sabe muito bem que não havia motivo para ela se matar. Um pensamento súbito correu-lhe. Ela não estava doente, não é mesmo? Ela tinha alguma doença terrível? Não, não foi isso. Ele desviou os olhos, contrafeito. Alguma coisa em suspense nas suas palavras. Tracy disse lentamente. Você sabe o que foi? Ele fitou-a com os olhos azuis remelentos. Sua mãe não lhe contou o que vinha acontecendo ultimamente? Não queria preocupá-la. Tracy franziu o rosto. Não queria me preocupar com o quê? Continue, por favor. As mãos calejadas de Otto Schmidt se abriram e fecharam. Já ouviu falar de um homem chamado Joey Romano? Joey Romano? Não. Por quê? Otto Schmidt piscou os olhos. Romano procurou sua mãe há 6 meses e disse que queria comprar a companhia. Ela respondeu que não estava interessada em vender. Mas ele ofereceu 10 vezes mais do que a companhia valia e ela não pôde recusar. Ficou muito animada. Investiria todo o dinheiro em aplicações seguras que proporcionariam uma receita de que vocês duas poderiam viver confortavelmente pelo resto de suas vidas. Tencionava fazer-lhe uma surpresa. Fiquei muito satisfeito por ela. Há 3 anos que eu estava querendo me aposentar, mas não podia deixar a senhora Doris sozinha, não é mesmo? Esse Romano... Otto pronunciou a palavra com uma fúria evidente. Esse Romano deu a ela uma pequena entrada. O dinheiro grande, o pagamento do saldo, deveria entrar no mês passado. Tracy disse, impaciente. Continue, Otto. O que aconteceu? Assim que assumiu, Romano despediu todo mundo e trouxe o seu próprio pessoal. E começou a depredar a companhia. Vendeu todos os bens e encomendou uma porção de equipamentos, vendendo tudo, mas não pagando. Os fornecedores não se preocuparam com o atraso no pagamento porque pensavam que ainda estavam tratando com sua mãe. Quando finalmente começaram a pressionar sua mãe pelo pagamento, ela procurou o Romano e exigiu que ele explicasse o que estava acontecendo. Ele disse que desistira da transação e estava lhe devolvendo a companhia. A essa altura, porém, a companhia já não valia mais nada e ainda por cima sua mãe devia $500 mil, que não tinha condições de pagar. Isso quase me matou e a minha mulher, Tracy. Acompanhamos a luta de sua mãe para salvar a companhia, mas não havia jeito. Eles a forçaram à falência. Tomaram-lhe tudo. A companhia, esta casa, até mesmo seu carro. Ah, Deus. Ah, mais. O promotor distrital comunicou à sua mãe que ia pedir um indiciamento por fraude, que ela se arriscava a uma sentença de prisão. Acho que foi nesse dia que ela realmente morreu. Tracy fervilhava com uma onda de raiva impotente. Mas tudo o que ela tinha de fazer era contar a verdade e explicar o que aquele homem lhe fez. O velho capataz sacudiu a cabeça. Joey Romano trabalha para um homem chamado Anthony Orsatti. E Orsatti manda em Nova Orleans.
Descobri tarde demais que Romano já tinha feito a mesma coisa com outras companhias. Mesmo que sua mãe o levasse aos tribunais, muitos anos se passariam antes que tudo ficasse esclarecido e ela não tinha dinheiro para lutar contra ele. Por que ela não me disse nada? Era um brado de angústia, um brado pela angústia da mãe. Sua mãe era uma mulher orgulhosa e o que você podia fazer? Não há nada que alguém possa fazer. Você está enganado, pensou Tracy, furiosa. Quero falar com Joey Romano. Onde posso encontrá-lo? Schmidt disse incisivamente. Esqueça, não faz ideia de como ele é poderoso. Onde ele mora, Otto? Ele tem uma casa perto da Jackson Square, mas não adiantará ir até lá, Tracy. Tracy não respondeu. Estava dominada por uma emoção que lhe era totalmente desconhecida. O ódio. Joey Romano pagará pela morte de minha mãe. Jurou Tracy a si mesma. Capítulo 3. Ela precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para planejar o seu próximo movimento. Não suportava voltar para casa despojada e por isso foi hospedar-se num pequeno hotel na Magazine Street, longe do bairro francês, onde o carnaval desvairado ainda continuava. Não tinha bagagem e o desconfiado recepcionista disse. Terá de pagar adiantado, são $40 pela noite. Tracy telefonou do quarto para Charles Desmond, a fim de comunicar-lhe que não poderia trabalhar por alguns dias. Ele disfarçou a irritação pela inconveniência e disse a Tracy. Não se preocupe, arrumarei alguém para ficar no seu lugar até voltar. Desmond esperava que ela se lembrasse de contar a Charles Stanhope como ele fora compreensivo e prestativo. O telefonema seguinte de Tracy foi para Charles. Charles, querido. Onde diabos você está, Tracy? Mamãe tentou encontrá-la durante toda a manhã. Ela queria almoçar hoje com você. As duas têm muitas coisas para combinar. Desculpe, querido, estou em Nova Orleans. Você está onde? O que foi fazer em Nova Orleans? Minha mãe morreu. A palavra quase ficou presa na garganta de Tracy. Ah! O tom de voz de Charles mudou no mesmo instante. Sinto muito, Tracy. Deve ter sido muito súbito. Ela não era bastante jovem? Ela era muito jovem, pensou Tracy, desesperada. Em voz alta, ela disse. Era, sim. O que aconteceu? Você está bem? Por algum motivo, Tracy não podia contar a Charles que fora um suicídio. Queria ansiosamente contar toda a história terrível do que haviam feito com sua mãe, mas se conteve. O problema é meu, pensou ela. Não posso descarregar meu fardo em Charles. Não se preocupe, querido, estou bem. Quer que eu vá até aí, Tracy? Não, obrigada. Posso cuidar de tudo. Enterrarei mamãe amanhã e estarei de volta a Filadélfia na segunda-feira. Depois de desligar, ela estendeu-se na cama do hotel, os pensamentos à deriva. Pôs-se a contar as placas acústicas no teto. 1, 2, 3. Romano. 4, 5. Joey Romano. 6, 7. Ele pagaria. Ela não tinha qualquer plano. Sabia apenas que não permitiria que Joey Romano escapasse impune ao que fizera, que encontraria algum meio de fazê-lo pagar. Tracy deixou o hotel ao final da tarde e seguiu a pé pela Canal Street até encontrar uma loja de penhores. Um homem de aspecto cansado, usando uma antiquada pala verde, estava sentado num guichê por trás do balcão. O que deseja? Eu quero comprar um revólver. De que tipo? Sabe como é? Apenas um revólver. Quero um 32, um 45, Tracy nunca empunhara uma arma de fogo. Um 32 servirá. Tenho aqui um excelente Smith Wesson calibre 32 por $229. Tenho também um Charter Arms 32 por $159. Tracy não trouxera muito dinheiro na viagem. Não tem alguma coisa mais barata? Ele deu de ombros. O mais barato é um Bodoque, dona. Mas podemos fazer uma coisa. Eu lhe venderei o 32 por $150 e ofereço de brinde uma caixa de balas. Está bem. Tracy observou enquanto o homem se deslocava para um arsenal sobre uma mesa mais atrás e selecionava um revólver. Ele levou-o para o balcão. Sabe como usá-lo? Sei, basta puxar o gatilho. O homem soltou um grunhido. Quer que eu lhe ensine a carregar? Ela já ia dizer que não precisava, que não tencionava usar o revólver, que queria apenas assustar alguém, mas compreendeu como isso pareceria absurdo. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!